Estamos aqui agora, já a nossa domingo, segunda, terceira, quarta, quinta. Nossa quinta, nosso quinto encontro, beleza? Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos terminar o tema que começamos de manhã. E depois de terminar esse tema, vamos abrir um momento de espaço para perguntas, encerrando a programação dessa noite. É importante nós terminarmos aquilo que nós começamos ontem, estamos hoje de manhã, ontem à noite, começamos, hoje de manhã, aprofundamos um pouco mais, agora vamos terminar os aspectos finais dessa questão sobre o profetismo, né, e a aliança. E depois, então, amanhã, nós iremos começar, então, com o relacionamento entre a origem da profecia apocalíptica e seu relacionamento, então, com a escatologia clássica. Vamos tomar algumas dos nossos encontros aqui. Okay? Então, aqui a projeção é a mesma de hoje de manhã. Nós paramos na metade. Agora nós vamos... Sabe que nós fizemos de manhã, me deu saudade dos nossos testezinhos que nós tínhamos na classe de profetas. Exatamente isso que aconteceu no teste. O teste compunha-se de uma pergunta. A pergunta dava uma passagem, por exemplo, olhando o material que você está preparando, eu tinha um dos testes na minha mão. Pode falar, eu já não estou mais essa matéria no teste. Então a pergunta é: analise Jeremias 22 à luz da teologia da aliança. Tá bom, só essa pergunta. Aí deixávamos vocês lá, trabalhando o tempo que eles desejavam. O bom com esse teste, podia usar a Bíblia, podia usar a concordância, podia usar o que você quisesse. Você senta lá e escreve. E alguns gostavam muito de escrever, não sei porquê. Né? Ali gostavam. Parava, verso por verso, analisava. Muito interessante. Bom, vamos então aqui, a continuidade. Então, lembrando a ideia básica é a profecia bíblica está intimamente, diretamente relacionada ao contexto da aliança. E nós, portanto, quando analisamos as profecias da Bíblia, como Adventista do Sétimo Dia, pertencemos a este grupo, a esta linha cristã, que analisa as profecias dentro da teologia da aliança. Dentro das características dessa teologia. E nós achamos que isso é uma maneira própria de abordar o texto bíblico, diferente de outras abordagens, porque o próprio texto bíblico nos deixa claro que o contexto no qual os profetas pregaram, a função dos profetas, a mensagem dos profetas, tudo isso está diretamente relacionado com o contexto das alianças de Deus com a humanidade, com o seu povo. Okay? Então aqui nós fizemos esta manhã esse exercício, analisando verso por verso e vendo que o profeta, ao falar, e isso nós podemos fazer através de todo o livro de Isaías, todo o livro de Jeremias, todo o livro de Ezequiel, todo o livro proféticos da Bíblia, ele explora, na verdade não é somente ele que explora, Deus na sua mensagem explora os temas da aliança que ele estabeleceu com o seu povo. Porque lembra que a mensagem do profeta era assim diz o Senhor, é uma mensagem que vinha de Deus, né? Portanto, não era o que o profeta achava de Deus, mas o que Deus falava através do profeta, ou palavra do Senhor. E então passamos aqui, vemos todos estes textos, né? E agora vamos chegar, portanto, às implicações disso para o nosso estudo, né? Dentro do tema que estamos estudando. Duas implicações aqui, dois aspectos importantes. Eu gostaria de destacar. Nós podemos destacar muitas coisas. O estudo das alianças é uma área que a mim me encanta. É uma área realmente, eu acho, belíssima. Hoje, aliás, um de vocês se aproximou e disse: pessoal, alguma recomendação
sobre livros sobre aliança? Sim, temos. Em português existe uma tradução de uma obra de um autor que é presbiteriano, mas é muito boa a obra, né? Trata de maneira muito apropriada ao tema da aliança, inclusive quando chega nos contextos de lei, sábado, e o que ele declara é surpreendente, porque você esperaria que o Evangelho não declarasse aquilo, mas ele procura ser fiel àquilo que ele está analisando. O nome do autor é Palmer Robertson. Palmer Robertson. Né? O Palmer, P-A-L-M-E-R. Palmer e Robertson. Como se escreve em inglês? Robertson. Né? Palmer Robertson. O Cristo das Alianças. É o título do livro, editado por uma editora presbiteriana. O Cristo das Alianças. Né? Os Cristos Pactos, aqui está, estou pensando, traduzindo no inglês aqui, então, Cristo dos Pactos. Muito bom livro. Muito bom. Okay? Um outro livro agora, Adventista, nós temos alguns livros adventistas que tratam da aliança. Um já mais antigo, Dr. Gerhard Hasel, Covenant in Blood, Aliança de Sangue, que trata, mas um mais recente, o Hans-Ung Lavender, sobre a God Our Redeemer, que é God Great Redeemer, exatamente. Ele trata a teologia da aliança no Antigo Testamento. Okay? Boa obra também, alguns já conhecem. Muito bom livro. Okay? E tem um novo livro agora, foi lançado por um dos pastores da igreja Pioneer. E agora o título, como é mais recente o livro, ele me falta aqui, mas depois eu posso mandar. Eu tenho em casa, a gente dá uma olhada e ainda conversei de cumprir as viagens, mas não deu para você explorar. Né? Tá bom? Então aí, bons livros, bom material. Né? E realmente é um tema que é muito interessante porque ele nos ajuda a compreender a Bíblia, visto que a aliança é um tema que atravessa a Bíblia de uma maneira bem extensa, do início ao seu fim. Bom? Ok. Bom, dentro dos diferentes aspectos da aliança, eu gostaria de destacar dois aspectos importantes, porque são dois aspectos que às vezes é muito comum no meio cristão desconsiderá-los ou vê-los de modo parcial, ou às vezes de modo incompleto. O primeiro aspecto é a universalidade da aliança e a sua unidade. Quando nós falamos de aliança, é muito comum no nosso meio cristão pensar na aliança de Deus com Israel. E a pessoa considera que existe uma aliança entre Deus e o povo eleito, o povo de Israel. E a gente se limita nisso. Como se outros povos não tivessem nenhuma aliança com Deus. Inclusive, alguns dos nossos teólogos, ao abordar o relacionamento de Deus com uma nação pagã, eles abordam, isso não tem contexto de aliança. Por quê? Porque um povo pagão não conhece a Deus. Bom, é muito comum às vezes a pessoa fazer, mas quando você pega a Bíblia como um todo, esse quadro, ele precisa às vezes ser recalibrado. Por que isso? Vejam bem. Nós abrimos, por exemplo, a Bíblia em Isaías 24, verso 5. Isaías 24, verso 5. Essa passagem está dentro de uma série de oráculos ou de profecias contra nações estrangeiras. Não é contra Israel, é contra nações estrangeiras. Isaías 24, verso 5. Se vocês abrirem o livro de Isaías, desde o capítulo 13 até o capítulo nós estamos aqui, capítulo 24, é chamado aqui
bloco de oráculos contra as nações, porque só falam de nações estrangeiras, e o 24 é o clímax. No 23 fala uma profecia contra Tiro, e na sequência tem o capítulo 24. E ele é assim um sumário, depois é um clímax de todos os oráculos contra nações estrangeiras que vieram desde o capítulo 13. E aí Deus vai falar o seguinte, ele vem, começando no verso 1, diz: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a superfície e dispersar os moradores. O que sucederá ao povo será o sacerdote, o servo, o seu senhor, a serva, a sua dona, o comprador, o vendedor, etc. A terra, verso 3, será toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é que proferiu estas palavras. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e languecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, verso 5, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. E aqui está falando de todas as nações, não só da nação de Israel, de todas as nações. E aí diz assim: porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Veja que no contexto de oráculo contra as nações, o clímax desses oráculos termina falando que Deus iria trazer juízo sobre toda a terra, porque os homens e todos os seus moradores da terra, transgrediram as leis de Deus, quebraram os seus mandamentos, quebraram a aliança eterna. E se faz referência a uma aliança em contexto de juízo contra nações pagãs. Então, mas como que é isso? Mas essa perspectiva, ela segue a sequência, a apresentação natural das alianças de Deus na Bíblia. Por quê? Porque a aliança de Deus na Bíblia não começa com Abraão. A aliança de Deus na Bíblia começa com Adão. Quando Deus estabelece essa aliança com Adão, Ele estabelece uma aliança com todos os seres humanos. Por isso, nós como adventistas acreditamos, por exemplo, que o sábado é um mandamento de alcance mundial. Por quê? Porque ele não foi estabelecido no Sinai. Ele não foi estabelecido ali entre Deus e o povo de Israel. Ele foi estabelecido onde? Ontem. Deus ali descansou no sétimo dia, separou esse dia, santificou o dia, o abençoou, porque nele descansou como Criador, e isso implica quantos seres humanos? Todos os descendentes de Adão que vieram depois. Ou seja, o sábado é um aspecto de lei que é universal. E as leis que Deus deu de alimentação, e as leis do casamento, várias outras leis, todas elas são de alcance universal. E toda a humanidade em Adão fazem parte desta aliança. Agora, essa aliança de Adão, que foi ameaçada pela apostasia da humanidade, ela é depois confirmada com Noé. E é curioso, alguns de vocês já tiveram essa classe de aliança, que quando nós chegamos em Gênesis 6, é a primeira vez que se usa a palavra berit, aliança, na Bíblia. Mas o verbo que é usado ali, no capítulo 6, em vez de ser o verbo comum para estabelecer uma aliança, que é o verbo karat, berit, cortar uma aliança, o verbo que é usado é o verbo rekim, o verbo kum, no forma verbal que em hebraico se chama refil, que o seu sentido é confirmar uma aliança. Deus aparece para Noé e diz assim: eis que vou destruir toda a terra, vou destruir todos os animais, vou destruir toda a vida, contigo, porém, em vez de dizer vou estabelecer uma aliança, muitas versões traduzem assim. No hebraico, o sentido é: contigo, porém, confirmarei a minha aliança para preservar a vida. Qual aliança é essa? A aliança que ele estabeleceu com Adão. E quando nós pegamos a aliança de Noé, é a reconfirmação de tudo que Deus tinha dito para Adão: crescer e multiplicar, dominar a terra, sujeitar a terra. Okay? Ele
reconfirma com Noé todos os mandamentos que faziam parte da comissão que ele deu com Adão. Relacionamento dele com o mundo animal. Então, notem, antes que Deus fizesse uma aliança com Abraão, Deus já tinha estabelecido uma aliança com Adão, uma aliança com Noé. Então, no contexto bíblico, toda a humanidade está dentro de um relacionamento de aliança com Deus, ainda que a sua maioria não tenha consciência disso. Várias razões. E Deus também se pode levar essa consideração, não se pode. Mas existe uma relação de aliança de Deus com toda a humanidade, com todos os seres humanos. Quando nós estudamos isso daqui, nós vemos que o chamado de Abraão, a função dele é fazer com que essa aliança anterior possa se cumprir. E faz uma apostasia mundial onde a humanidade se une contra Deus na Torre de Babel. Qual a resposta de Deus? Chamar Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, teu pai, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, ser tu uma bênção, abençoarei que te abençoar, amaldiçoarei que te amaldiçoar. Porque, qual o objetivo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Então, o objetivo de Abraão, Deus escolhe um homem, com ele estabelece uma aliança, a fim de poder alcançar toda a humanidade, e não só esse homem e sua família. O contexto da aliança de Abraão é universal. Ele é o meio pelo qual Deus vai conseguir de novo realizar o plano que ele estabeleceu aqui. O descendente que prometeu a Adão e Eva, agora vai ser confirmado através de Abraão, ele vai vir. Quando nós chegamos na aliança do Sinai, é interessante que mesmo a aliança do Sinai, essa aliança ela é também universal. Pastor Coelho, o que é isso? A aliança do Sinai é universal. Estranho isso. Nós vemos todo o contexto bíblico. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio 29, quando Deus retrabalha a última confirmação de aliança de Deus com Israel, antes de Israel entrar na terra prometida. Deuteronômio 29. É a última vez que Deus vai confirmar a aliança através de Moisés com o povo de Israel. E aí, diz ali o texto, são essas palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, a lei da aliança que fizeram com eles em Horebe. Agora, do Horebe vai ser confirmado aqui. Chamou Moisés a todo Israel. Aqui entra uma noção muito importante bíblica, que vai aparecer através da Bíblia, a expressão todo Israel. Todo Israel. E lhes disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, quando perante de vós, Faraó, etc., grandes provas, o Senhor não deu coração, etc., nos conduziu os anos. Ele lembra a experiência passada, e ele então termina essas palavras de exortação, de lembrança da experiência passada, que é muito comum o povo relembrar a história antes de avançar. Aí no verso 10 ele diz assim: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Quem que estava ali reunido? Todo mundo. Homens, líderes, anciãos, jovens, mulheres, crianças e até mesmo o estrangeiro que estava vivendo no meio do povo. Até mesmo o mais simples. O escravo que rachava lenha e tirava água. Até o mais simples. Ao falar desse estrangeiro, aí diz, desde o vosso rachador de lenha, quer dizer, desde o mais simples até o menor situação. Desde o vosso rachador de lenha.
Com que propósito? Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, quem que deveria entrar na aliança com Deus para ser povo de Deus? Todo mundo, até o estrangeiro, o mais simples, o escravo, mais baixo. Mas ele não para aqui. O contexto da universidade dessa aliança não para aqui. Continua dizendo: e não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Como é que é esse negócio? Moisés diz: eu estou fazendo essa aliança, Deus está fazendo aliança aqui, com vocês que estão aqui, e com aqueles que não estão aqui. Mas quem que é esse que não está aqui? Quando nós vamos no capítulo 29, lendo, ele vai falar, porque para que saibais que habitamos, etc., que nós somos idos a falar sobre o pecado. E daí então, verso 22, ele nos responde a pergunta: quem é que participa da aliança que não está ali? 22. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos, que se levantarem depois de vós. Então, quem que não está ali? A geração vindoura, os vossos filhos que vão levantar deles. E o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra, as suas doenças. Com quem Deus estava fazendo aliança naquele dia? Com todas as gerações dos filhos de Israel que buscariam ao Senhor, e com todos os estrangeiros ao longo da história que um dia buscariam a Deus, para que entrem na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que estabeleça o seu povo e ele seja por Deus, como tem prometido aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O texto de Deuteronômio 29 ele é surpreendente, porque ele é extremamente universal. E o curioso é que Paulo, na sua teologia em Romanos, ele vai trabalhar este texto, Romanos 10 e Romanos 11, para falar como é que Deus, ele é o Deus de toda a humanidade. Ele pega esse texto 29, sabe, as coisas escondidas pertencem a Deus, são juízos que Deus vai trazer sobre o povo de Israel para atrair estrangeiros ao povo de Deus. Curiosíssimo isso. E ele vai dizer que essa palavra não está muito longe de ti, não está no céu para dizer quem vai subir ao céu, não está lá no mar para dizer quem vai para lá. Isso é finalzinho do capítulo aqui, início do capítulo 30. A palavra está na tua boca, essa palavra, a palavra da fé em Cristo Jesus, refere esse capítulo. E Paulo vai sistematicamente usar essa palavra para dizer: eis que Deus cumpre a sua promessa. E nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, através da pregação do Evangelho. Ele liga uma coisa com a outra, é muito curioso, hein? Mas é uma pregação universal. Quando Salomão estabelece o templo e faz a sua oração, dizendo que o povo, quando pecasse, orasse para aquela casa, que Deus perdoasse o povo. Aí do verso 41 em diante, do capítulo 8 de 1 Reis, diz: e também o estrangeiro, que não for do teu povo, mas ouvir o teu nome, e vier, e orar nesta casa, porque saberão do teu nome, do teu braço estendido, do teu poder. Ouve tu nos céus, e faz tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra te temam, como te tem o teu povo de Israel. Ele acaba de fazer essa oração, e poucos capítulos depois, no capítulo 10, vem uma mulher que não era do povo de Israel, buscando Deus de Israel. E a término dela, quando ela encontra com o rei Salomão,
é bem dizer a Deus: bendito seja o Deus que ama Israel, pois o rei tão sábio. Me contaram a metade disso. E dentro da tradição histórica etíope, os etíopes traçam a esta visita a sua aceitação da fé no Deus de Israel. E até hoje você tem um país cercado no norte por muçulmanos, no sul por animistas, mas Etiópia, no coração daquele canto da África, é o único país que é ou cristão ou judaico. Não seguiu nem do lado nem do outro. E o sábado permaneceu lá até o século XIX, no meio da maioria dos cristãos. Universal. As alianças de Deus, mesmo quando são particulares, com uma pessoa que não é Abraão, ou com Davi, quando louva a Deus porque Deus o elegeu o rei, você vai ler isso primeiro, Samuel 7, depois Samuel 8, ele vai, 2 Samuel, 7, 8, ele vai ao templo de Deus e ora a Deus e fala assim: Senhor, não foi pouco o Senhor falasse, me trouxesse aqui, o Senhor ainda falou do seu servo, da casa do seu servo, para longos dias. E existe uma expressão curiosa nessa oração, e diz: e isto é Torat Hadar. Isto é uma lei para toda a humanidade. O reinado de Davi é uma lei de Deus para a humanidade. E não pensar, porque Davi, o seu descendente, iria reinar sobre toda a humanidade. Escolheu um homem, contexto universal. Então, universalidade da aliança no Antigo Testamento. Deus sempre começa universal, e mesmo quando, a partir de Abraão, ele segue particular, Sinai, Davi, sempre o contexto é: essas alianças particulares, o seu objetivo era tornar real a aliança universal de Deus. E, portanto, sempre tiveram um aspecto universal, todas elas. Então, quando nós falamos de aliança, elas nunca excluem os que não são do povo de Israel. Elas sempre incluem, até as mais particulares incluem. Nós temos que ter isso em mente, porque quando lemos os profetas, vamos falar sobre isso. Vou falar sobre isso. E a outra ideia é a unidade das alianças. Isso talvez aqui, essa é uma das grandes contribuições que a teologia da aliança tem, mas uma grande contribuição que a Igreja Adventista tem através da perspectiva de Ellen White. Se nós lemos esse capítulo que lá trabalha sobre a lei no Sinai, Ellen White faz uma declaração que é surpreendente, teologicamente surpreendente. Ela diz que só existe uma aliança. Não existe várias alianças, existe uma aliança, que ela chama de aliança eterna. E essa aliança foi estabelecida entre o Pai e o Filho, e na divindade e trindade, antes da criação do mundo. E que todas as outras alianças são simplesmente a aplicação da aliança eterna para possibilitar a efetivação da salvação no seio da humanidade, que era esta aliança. E que as bases de todas as alianças são a mesma dessa única aliança estabelecida entre Cristo e o Pai, entre Deus, o Filho e o Espírito Santo. Todas elas compartilham dos mesmos princípios, todas elas têm a mesma função. Portanto, quando Cristo confirma a nova aliança, ele está confirmando a única aliança que sempre existiu e que foi manifestada na forma de Adão, Noé, Abraão, Sinai, Davi, e a nova aliança. E essa aliança, existe uma unidade. Não é uma contra a outra, é uma com a outra para possibilitar a aliança de Deus, que ele chama, no texto bíblico que nós vimos aqui, quebrar a aliança eterna. A aliança que Deus estabeleceu desde a eternidade. E essa aliança é tão importante que quando Cristo sobe ao céu, e ela tem uma teologia, se a gente explorasse, seria um trabalho tremendo, se vocês quiserem fazer, é tratar do tema da aliança dos escritos de Ellen White, começando da eternidade, passando através da
história e chegar até o fim. Mas é até uma declaração que Jesus, ao subir na sua ascensão ao céu, viu beijar todas as nações, quando os anjos o levam, na sua ascensão triunfal, na qual ele vai ser entronizado, ela declara isso lá no texto desejado. Ele chega aos portais eternos acompanhado do grupo de anjos. Os outros estavam ali nas portas, sobre as muralhas da cidade de Nova Jerusalém, e cantavam aquele salmo, não é? Os que acompanhavam Jesus cantavam: abri os portais eternos, abri para que entre o Rei da Glória. E aí os que estavam na cidade perguntavam: mas quem é o Rei da Glória? E os que acompanhavam Jesus diziam: o Senhor forte e poderoso, o Senhor vencedor das batalhas, Ele é o Rei da Glória. Salmo 29, 24, esses dois salmos, quando ele diz: abri portais, e Salmo 24, e eles cantaram isso. E quando Jesus entra nessa celebração, eles querem coroá-lo rei. Mas Jesus diz: não. Jesus se dirige ao Pai, se coloca diante do trono e pergunta para o Pai: Pai, foi satisfeita a tua justiça? O Pai diz: sim. A aliança entre nós permanece de pé, foi cumprida. O Pai diz: sim. Aí sai o decreto que todos os anjos de Deus o adoram. E ele é coroado rei, e na terra o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. Celebrando este momento, reflexo desse momento. A aliança entre nós está de pé. Ela se mantém. Ela foi satisfeita, ela foi confirmada. Está realizado o nosso pacto eterno. Sim. A salvação está garantida. Toda a humanidade agora será redimida pelo seu sangue. Aqueles que receberem as provisões dessa aliança. Israel e todos os outros da terra. Sempre foi universal. É curioso ver isso. Então esse é um ponto interessante, porque muitas vezes penso: a aliança de Abraão é contra a aliança do Sinai. A aliança de Abraão não é contra a aliança do Sinai. O do Sinai é a efetivação da aliança de Abraão. E ela não é contra a de Adão, ela não é contra a de Noé. Cada uma é unida uma à outra para que o propósito de Deus estabelecido desde a eternidade se cumpra na humanidade. E quando vem a nova aliança, ela não é contra as anteriores, porque todas as anteriores estavam baseadas no mesmo princípio: é o sangue de Cristo, o sacrifício que salva. Apontavam isso. Mas pastor, isso Vitos. Eu gostaria de, só para poder dar um pequeno vislumbre disso, encerrar esse primeiro ponto, convidar você a um pequeno vislumbre do que Moisés pensava quando ele canta o cântico da salvação em Êxodo 15, logo depois de atravessar o Mar Vermelho. E quando nós lemos esse cântico, e o lemos especialmente em hebraico, é surpreendente o que ele fala. E cremos que ele falou, porque ele falou cheio do Espírito Santo. Mas olha só, o que Moisés declara aqui? E por causa de alguma dessas coisas que declara na Bíblia, eu creio que Jesus diz: olha, Abraão viu meu dia, e ele, se vocês crescem em Moisés, vocês creem em mim, porque Moisés falou disso. Êxodo capítulo 15 diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Sabe que esse primeiro verso é muito curioso em hebraico, porque em vez de ter uma forma passada, completa, como é que se diz na gramática, ele tem uma forma incompleta no verbo cantar. O texto diz assim, literalmente: então canta Moisés e os filhos de Israel este cântico dizendo, ou então cantará Moisés este cântico, Moisés de Israel, dizendo. Não é passado, é incompleto. Outros alguns chamavam também de futuro ou imperfeito.
O imperfeito é uma ação presente que não terminou ou futura que irá acontecer. É curioso isso. E alguns passam por cima, mas outros dizem, por que usa o erro gramatical? Será que é? Realmente, nós sabemos que não. O provável é dizer que a perspectiva aqui que Moisés vai cantar esse canto, cantou lá e vai cantar durante toda a eternidade, como o livro de Apocalipse diz, dos filhos de Israel. Ele não terminou ali. E ele diz, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lembra aí? Cantarei a Yahweh porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Aí diz, o Senhor é minha força e o meu cântico. O texto hebraico diz assim, Ozi, vizinho da ti, Ozi, minha força, e meu cântico, zinho da ti, Yah. Abreviação do nome santo de Deus. Então, minha força e meu cântico é Yah. Yahvé. E aí diz o seguinte, vai rir-lhe, e ele foi para mim, ou ele se tornou para mim, por, diz o texto aqui, salvação. No texto hebraico diz assim, vai rir-lhe, Yeshua. E a palavra Yeshua é exatamente o nome de Jesus. Minha força e o meu cântico é Yah. Vai rir Yeshua. Ele se torna por Jesus. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso eu exaltarei. Amém. Logo no início do canto de Moisés revela essa grande verdade de um Deus que viria tornar-se homem para salvar o seu povo. E lhe dá um nome. Yah se tornou Yeshua. E Ele é o meu Deus. Ele é o Deus de meus pais. E quando eu termino esse cântico, para celebrar todos os feitos, tem outra coisa curiosa. Lembra? Moisés acabou de tirar o povo de Israel para levar para a terra prometida. Não é isso? Essa era a promessa. Vai para a terra de Canaã. Mas ele termina de uma forma estranha. Curiosa. Ele diz assim, terminando então diz, até que passasse o teu povo ao Senhor, no verso 16, finalzinho dele, até que passasse o teu povo que adquiriste. Tu introduzistes e o plantarás, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Yahweh, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Quando ele termina de falar que o povo atravessou o Mar Vermelho, etc., está indo para a terra prometida, ele fala que o povo ia para onde? Para o monte da habitação do Senhor, para o santuário que Deus estabeleceu com suas mãos. Nós estamos em Gênesis 15. A visão do santuário para Moisés foi dada estamos em Êxodo 15. A visão do santuário foi dada no capítulo 25, 10 capítulos depois. Moisés nunca tinha visto o modelo do santuário ainda. Mas na hora que ele canta, em vez de falar, o Senhor vai nos levar para a terra que deu aos nossos pais, ele fala que não. Deus estava levando o seu povo para o santuário que Deus estabeleceu com as suas próprias mãos. Ou, na Bíblia, lê-se a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. O destino final não é Canaã. O destino final é o monte da
habitação, o santuário que o Senhor estabeleceu, não nós. Qual é o santuário que Deus estabeleceu? A Nova Jerusalém. Por isso, o livro de Hebreus diz que desde Abraão, quando o povo de Deus ia para a terra prometida, ele diz: Abraão peregrinou na terra prometida como peregrino. Por quê? Porque ele aguardava uma cidade cujos fundamentos, cidade construída por Deus, a Nova Jerusalém. A fé de Abraão, a fé de Moisés, a fé de todo mundo era ir para o céu, para a Nova Jerusalém, não simplesmente para Canaã. Este é o caminho agora, mas nosso objetivo é lá onde Moisés e os filhos de Israel cantarão para sempre o cântico da redenção. E desde agora eles cantam, dando testemunho disso, acerca do Messias que haveria de vir e a vez do destino final que nós temos. Esta é a fé bíblica. Isto é a nova aliança, isto é a aliança eterna. Desde o início, desde Adão a voltar para aquele Éden, agora restaurado com a graça de Deus por Cristo Jesus. Amém. Sempre foi a esperança. E esta aliança que atravessou sempre. Adão esperou isso, Noé esperou isso, Abraão esperou isso, Moisés esperou isso, os fiéis de Israel esperavam isso. Isaías celebra essa realidade nos seus cânticos. Fala da cidade toda de ouro, cujos fundamentos são de pedras preciosas. Né? Daniel diz: você vai brilhar como uma estrela, Daniel. Daniel para sempre. Todos aguardavam isso. E Cristo Jesus tornou isso uma realidade para cada um de nós. Essa aliança é uma unidade. E isso é um ponto fundamental. As alianças da Bíblia são uma unidade e não diferentes propostas de Deus para diferentes épocas, para diferentes povos. Essa divisão de diferentes, infelizmente, existe na teologia cristã, mas não corresponde à apresentação bíblica da unidade dos planos de Deus, da sua totalidade, do princípio ao fim. O livro, a série de Ellen White sobre o grande conflito, começando desde patriarcas e profetas, indo até o grande conflito, é uma obra extraordinária que mostra essa unidade desde a eternidade passada até a eternidade futura, mostrando que a fé é a mesma sempre. Fé é a mesma sempre. Aí temos um ponto importante, ok? Bem? Segundo ponto, que nós gostaríamos de tratar aqui, que é, às vezes também precisa uma calibração um pouco. Quando falamos de profecia clássica e aliança, nós enfatizamos um aspecto bem visível, e isso está certo, da sua condicionalidade. A profecia é condicional, é verdade, a profecia é condicional. Mas a apresentação da profecia como simplesmente condicional, porque a aliança é condicional, ela é parcial em relação ao material bíblico. Porque o material bíblico, ele é bem enfático de que existem aspectos condicionais e aspectos incondicionais. Portanto, nós não podemos simplesmente limitar-nos à questão da condicionalidade. E essa, até mesmo na aliança sinaítica, com a sua estrutura de bênção, maldição, e uma das limitações que sempre se analisa na aliança é que a pessoa para na bênção e maldição. Mas a estrutura bíblica não é bênção e maldição. A estrutura bíblica é bênção, maldição e restauração. Isso é claro nos textos bíblicos, de Levíticos 26, Deuteronômio 28 e 30. Eu gostaria aqui de trabalhar um pouquinho com você, nós não vamos ler, mas eu gostaria que você abrisse comigo, para entender essa estrutura, no texto bíblico. Então lá, capítulo 26. Começando no verso 3, nós temos então as bênçãos, vamos até o verso 13. Então
ao 26:13, se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e cumprides, então eu vos darei a vossa chuva, sustento, etc. Vem uma série de bênçãos até o verso 13. Aí depois, a partir do 14 ao 39, vem uma série de maldições. Mas, se não ouvides e não cumprides todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma aborrecer os meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porém sobre vós terror, tísica, febre ardente, etc. E a série de maldições vai até o verso 39, que termina com a destruição da terra e o exílio. Diz aqui, verso 38, perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aquele que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade, na terra dos vossos inimigos e pela iniquidade dos seus pais, e com eles serão consumidos. Okay? Terminou.